No vídeo de hoje, a gente vai construir essa aplicação aqui, que é uma página de perguntas frequentes, ou FAQ. E a ideia vai ser a gente construir isso aqui com HTML, CSS e JavaScript puro. Então é um ótimo desafio para quem está começando ou para quem já tem alguma experiência, mas quer treinar, fazer as coisas sem framework. Então o desafio vai ser esse, beleza? Então bora lá, sem mais delongas, para a gente poder começar. Eu sou o Ícaro, eu sou cofundador e professor no Codante, e eu vou mostrar para vocês esse vídeo aqui hoje, espero que vocês gostem e bora já colocar a mão na massa. A gente vai começar aqui na página do Codante. Se você não conhece o Codante, é essa plataforma aqui, ela vai ter vários projetos para você, e o projeto de hoje que a gente está fazendo é a página FAQ. Então eu vou clicar aqui em participar do mini projeto, e vou seguir o passo a passo aqui. Eu já estou cadastrado com o meu GitHub, eu vou clicar em participar. Agora que eu estou participando, eu vou fazer um fork desse projeto. Então tem um repositório aqui no GitHub, eu vou abrir e eu vou fazer um fork aqui, clicando aqui e criar um novo fork. Vou criar na minha conta pessoal, vai demorar um pouquinho aqui, mas ele já vai fazer esse clone, né, esse fork aqui do repositório para a minha conta pessoal. Beleza, já está aqui pronto. Agora o que a gente vai fazer? Vamos começar a entender o que está acontecendo aqui nesse projeto. Vou clicar antes aqui em verificar fork, para ver se ele pegou certinho. Beleza, já estou na comunidade do Discord, fica aí a dica também, quem quiser entrar lá para conectar com outras pessoas que também estão fazendo esse projeto, é só entrar aqui no link, eu já estou participando. Agora é só eu desenvolver aqui o projeto. E a gente vai fazer um pente fino aqui nesses requisitos para a gente entender o que tem que ser feito, tá bom? Então, basicamente, criar uma página contendo as respostas para as perguntas mais frequentes do seu site. Nesse mini projeto, utilize sua criatividade para implementar um design moderno e responsivo para uma página FAQ com HTML, CSS e JavaScript. Então, vocês vão ver que a gente já tem um design pronto aqui e eu vou seguir esse design. Mas caso você também queira usar a criatividade, fica à vontade, pode fazer o seu próprio design, mudar as cores, mudar as imagens, que é uma coisa legal para praticar também. Mas eu aqui vou me ater a esse design que já está pronto. Então vamos lá. Construir a aplicação com HTML, CSS e JavaScript puros. Vou fazer isso. As respostas para as perguntas devem ser colapsáveis, ou seja, é esse negocinho aqui, ó. Quando eu clicar, vai expandir. Quando eu clicar de novo, vai diminuir aqui, ou colapsar. Não utilizar frameworks de estilo. Então aqui a gente vai fazer como programavam aí os maias e os astecas, sem Tailwind, sem Bootstrap, sem nenhum framework, nenhuma biblioteca de CSS, tá bom? Vamos praticar a base mesmo. E aí, depois de tudo, a gente vai fazer o deploy para fazer a submissão lá no Codante. Aqui no caso, no Codante, né? Você pode ver que algumas pessoas já até fizeram. Quando a gente acabar, eu vou colocar a minha aqui também. Certo? Então vamos lá, algumas dicas. Explorar a tag template do HTML, eu vou fazer isso. Você pode utilizar ferramentas como o Vite para iniciar a implementação do seu projeto. Também vou fazer isso. Vou utilizar o Vite, que ele vai ajudar a rodar o servidor e já fazer o build para mim. Então, essa vai ser a única ferramenta fora aí do HTML, CSS e JavaScript que eu vou usar. Beleza? Então vamos lá acessar agora o design sugerido que está aqui. Beleza, estou com esse design aberto aqui. A gente pode ver que tem duas versões, né? Tem a versão desktop e a versão mobile. A gente vai implementar essas duas versões, certo? Então vamos lá. O que mais? Algumas perguntas frequentes desse projeto, né? Posso utilizar o React? Igual eu falei, a ideia aqui eu vou fazer utilizando HTML, CSS e JavaScript puros. Mas caso você esteja querendo estudar React e quer fazer esse projeto, também pode fazer, não tem problema. Aqui no Codante a gente é aberto a todo tipo de implementação que você quiser fazer. O mais importante é praticar. E falando em praticar, mais um detalhe aí para vocês, viu? A ideia do Codante, para quem está chegando agora, é você tentar fazer antes de ver a resolução. Então aqui eu vou fazer a resolução da forma como eu implementaria, mas eu quero que você tente fazer antes. Então se você ainda não tentou implementar, pausa o vídeo agora, vai fazer a sua implementação e depois você volta e você pode comparar as duas coisas, beleza? Show! Então vamos lá. Agora que eu já tenho aqui o meu repositório que foi forcado, eu vou fazer o clone dele. Por quê? Porque eu vou colocar o código dele aqui.
Eu poderia fazer até um repositório separado, mas o Codant ele funciona com base nesse fork do repositório, então eu vou fazer certinho aqui para poder depois aparecer lá na plataforma. Vou abrir aqui então o meu VS Code e no terminal aqui eu vou fazer o clone desse repositório. Vai demorar um pouquinho. E agora eu vou abrir numa outra aba. Vou fechar essa daqui. Ok. Agora já está aqui os dois arquivos, que é só a licença do projeto e o README. Então eu vou criar agora aqui dentro os próximos arquivos para o nosso projeto. Vou deixar o terminal aberto aqui. E eu falei com vocês que eu vou utilizar o Vite. Então a primeira coisa que eu vou fazer é entrar aqui no Vite para eu lembrar como é que é o comando para poder inicializar um novo projeto. Vamos ver aqui, get started. Eu quero esse daqui, ó, vanilla. Então é basicamente isso aqui, ó. Vou usar um npm mesmo. Só que em vez de template view, eu vou colocar o template vanilla. Vanilla quer dizer sem frameworks, né? JavaScript puro. Então vou vir aqui e vou colar esse comando. Vou trocar aqui para vanilla. Eu vou trocar aqui também o nome da pasta. Eu vou passar a ponto. Por quê? Porque eu quero que crie dentro da pasta que eu já estou, que é a mp página fac. Beleza? Vamos lá. Instalou, agora eu vou rodar um npm install para ele pegar as dependências. Beleza. Agora eu vou vir aqui e vou rodar o npm run dev para ele rodar o servidor do Vite. Ele vai abrir nessa porta aqui estranha, mas é o padrão do Vite. Então eu vou vir aqui, deixa eu fechar essa outra para a gente não confundir. Então tá aqui a aplicação rodando. Então ele já vem com esse contador aqui por padrão, então a gente vai ter que limpar, tirar esse código aqui para a gente poder começar a nossa aplicação mesmo do zero. Então é isso que eu vou fazer aqui agora. Tá vendo que ele criou aqui para mim vários códigos? Deixa eu até aumentar um pouquinho a fonte aqui. Tem algumas coisas que eu posso remover. Então vamos começar aqui do index. Vamos já alterando para a gente. Eu vou trocar aqui o título, vai ser fac page. E aqui, vamos ver, posso deixar essa div aqui mesmo, não tem problema. E o arquivo principal também, o main.js, eu posso reaproveitar. Mas eu vou limpar esse arquivo, não quero nada nele. Vou fazer uma outra coisa. Eu vou colocar o meu CSS aqui, porque ele estava importando o CSS dentro do JavaScript. Vou fazer do jeito tradicional aqui, criando um style sheet. Opa, style sheet não, um link. Isso aqui. Agora eu importei esse CSS, eu vou aproveitar e vou limpar também, que eu não quero nada que ele já tinha. Eu vou fazer do zero. Esse arquivo aqui eu posso apagar, não vou utilizar. Essa imagem eu posso apagar também. Aliás, essa imagem ela está sendo usada como o nosso favicon, né? Então vou deixá-la aqui. Agora, essa imagem aqui eu posso apagar. O package lock posso deixar, package JSON também. E o style tudo vazio. Beleza, vamos ver como é que tá agora. Tá só uma página em branco, certo? Então era exatamente isso que eu queria. Agora eu vou começar a implementar dentro dessa página aqui o meu código. Beleza. Vou começar fazendo o quê? Deixa eu analisar aqui no meu design o que eu tenho. Eu já tenho algumas coisas que eu posso ver aqui. Tem algumas cores, eu tenho umas fontes que são diferentes. E aqui, se vocês verem no design, tem o guia de estilos aqui que ele traz essas informações para mim. Então ele traz, por exemplo, as duas fontes que estão sendo usadas. Eu tenho aqui a Fira Sans e a Lato. Então eu vou começar fazendo isso, vou começar fazendo essa configuração das minhas fontes. Então eu vou lá no Google Fonts, que é o melhor repositório de fontes que a gente tem aí. E a estratégia que eu vou usar para carregar as minhas fontes nesse projeto vai ser simplesmente colocá-las no meu CSS, deixá-las hospedadas no próprio servidor do Google. Mas em alguns outros projetos maiores, mais robustos, talvez seja uma boa ideia você baixar a fonte e otimizar ela localmente. Mas como aqui a gente está falando de um projeto mais simples, não tem a necessidade da gente fazer isso. E aí eu vou procurar aqui então, Fira Sans, tá aqui. E eu vou selecionar alguns estilos aqui para poder fazer o download. Vamos só ver lá no nosso design quais são
as espessuras da fonte que estão sendo usadas, né? Aqui eu tenho essa daqui que é Fira Sans. Então é esse título que é o Fira Sans. Aqui já é a... Cadê? Lato. E essa daqui é a Lato também. Então tem 3 estilos de fontes diferentes. Eu tenho essa daqui, que é a Fira Sans, e o peso dela é 600. Então eu vou selecionar aqui, olha. Fira Sans 600, que está aqui. Vou selecionar. E agora eu vou selecionar a Lato. Já está até selecionado aqui, ó, 400 e 700, que é exatamente esses pesos que a gente tem aqui. Se eu selecionar aqui a fonte no Figma, eu consigo ver aqui do lado, ó, Lato 700. E aqui, Lato 400. Beleza. Agora, o próprio Google Fonts vai gerar para mim esse link aqui de import, que eu posso colocar dentro do meu CSS. E aí, como eu expliquei para vocês, essas fontes estão hospedadas no servidor do Google. Então, que é essa URL aqui, tá? Em projetos mais robustos, eu recomendo vocês baixarem essas fontes, deixarem elas junto com o seu código, pode ser uma estratégia melhor, porque aí você tem menos latência para buscar essas fontes e também você não precisa depender de um servidor externo. Em projetos mais simples, você pode usar essa estratégia aqui que é bem mais rápido, né, mais fácil de implementar. Então vamos lá, vou colocar aqui, só colocar no meu style.css e ele já vai conseguir acessar essas fontes. E aí eu já vou aproveitar e começar a fazer algumas configurações aqui no meu CSS, né? Para começar, eu vou fazer esse reset aqui, padrão, né? Vou colocar aqui padding 0 e margem 0 também. E vou aproveitar e colocar o box size, border box, para poder garantir que na hora que eu setar todos os tamanhos e as margens, ele não vai bagunçar nada dependendo do browser, certo? Beleza, fiz esse reset padrão aqui. Próxima etapa vai ser configurar. Eu estou usando o Copilot aqui, ele já vai ficar sugerindo algumas coisas, tá? Mas vamos ver se é exatamente isso que a gente precisa ou não. Não vou confiar cegamente aqui não, né? O que eu tenho que fazer aqui? A fonte principal que eu vou utilizar na aplicação é a Lato. Então eu já vou fazer a configuração dessa fonte aqui. Eu vou colocar aqui para o body, eu vou colocar fonte family, Lato, eu faço assim, Lato sans serif. Exatamente isso. Essa é a minha fonte padrão da aplicação. E aí também eu já vou aproveitar e vou colocar aqui, olha, o background color, que eu vou pegar lá do Figma, que é esse daqui, tá aqui. Já vou deixar ele aqui. Uma outra coisa que eu vou fazer é já aproveitar e centralizar. O meu body é isso tudo aqui. Então eu vou fazer o quê? Eu vou garantir que os elementos estão todos centralizados. Posso fazer isso aqui utilizando o display flex. Então eu vou setar o body como display flex. Eu vou colocar uma altura para ele padrão de 100 VH. Dessa forma eu garanto que o body ele vai ocupar a tela inteira, né? E a próxima etapa é fazer o que? Alinhar os itens no centro e justificar também no centro. Assim. Align center, center. Então ele vai centralizar tudo. Beleza? Vamos ver se isso aqui já dá certo. Vamos ver. Vamos colocar alguma coisa aqui dentro? Vou colocar aqui, ó. Perguntas frequentes, que é o meu título. E vamos ver o que está aparecendo aqui para mim. Beleza, ó. Apareceu aqui bem no meio da tela, mas se eu olhar aqui, ele ficou no comecinho aqui, né? Ele não centralizou no meio da tela, mas por enquanto eu não vou preocupar com isso não. Vamos continuar aqui e daqui a pouco a gente centraliza certinho. Vamos para a próxima parte, que é analisar aqui e ver o que a gente tem que fazer. Beleza. Já estamos com a estrutura mais ou menos pronta. Agora o que eu quero aqui? Eu quero desenvolver esse retângulo aqui que vai ser como se fosse um card, né? Que vai ficar as nossas perguntas. Então vamos começar lá no nosso index. O que eu vou fazer? Eu vou criar aqui uma div que vai ser esse meu
a minha seção aqui, né? E aí eu posso pensar em algum nome que seja bem descritivo. E aí uma ideia que eu tenho aqui é de chamar isso de um container, porque ele é onde está a minha informação. Então eu vou chamar isso de container e eu vou utilizar aqui o nome da classe como fac container. Vai ser a minha principal div aqui. E vou colocar esse título dentro do fac container. E aqui eu já posso começar a estilizar esse cara aqui utilizando uma classe fac container. Eu já vou colocar aqui o fundo, que é branco. Se eu conferir aqui, olha, o fundo aqui tá branco, beleza? E a cor da fonte tá diferente aqui. Depois eu vou mexer nessa fonte. Mas vamos ver como é que tá agora. Olha, ele não está centralizado ainda. Vamos arrumar para ficar certinho. Vamos centralizar isso daqui. Vamos ver como é que ele está lá no nosso design. Se a gente olhar aqui, isso tem esse container, ele tem um tamanho fixo, que é esse tamanho aqui, olha, 1010. E aí ele tem um padding também, mas ele tem essa largura de 1010 pixels. Então, eu vou utilizar essa mesma estratégia aqui de colocar um tamanho fixo para esse container. Então, vamos lá. Aqui eu vou vir e vou colocar aqui o widget de 1010 pixels. E já vou colocar também. A gente pode ver que ele também tem uma borda arredondada de 20 pixels, parece. Aqui, ó, 20 pixels. Então já vou arredondar isso daqui e já vou colocar esse padding aqui, olha, de 40 pixels em cima e embaixo e 25 nas laterais. Então vamos lá. Border radius para arredondar 20 pixels. E o padding, eu vou utilizar aqui 25 pixels no eixo X e 40 pixels no eixo Y. Vamos ver. Beleza. Ele só não está centralizando aqui. Vamos entender por que isso está acontecendo? Tem alguma coisa estranha aqui. Ele está ficando no começo. Justify self. Ah, tá errado isso daqui, ó. É justify items. Era isso o problema. Vamos ver se agora foi. Ó, ele tá com esse probleminha aqui que ele não tá centralizando. E aí eu fui investigar e olha o que eu descobri aqui. Tava escrevendo errado a classe aqui, a Justify Content. E aí eu tava escrevendo Justify Item. Sabe o que é isso, né? Isso é o Tailwind que você vai acostumando a escrever só com as classes dele. E às vezes você pode cometer esses errinhos aqui. E perdi uns 5 minutos aqui só pra ver o que tava errado. Então eu tenho que colocar o Align Item Center e Justify Content Center também. Beleza. Agora sim tá aparecendo aqui. E aí o que eu vou fazer aqui também? Já vou colocar o texto. Aliás, eu vou agora fazer o estilo do meu título aqui. Então eu vou vir aqui e vou criar uma classe nova para o meu H1. E aqui eu vou utilizar uma estratégia para nomear as minhas classes do CSS, que é o padrão BEM, ou BEM. Se você pesquisar BEM CSS, você vai ver que tem uma regrinha bem simples para você nomear os elementos e tentar organizar um pouco mais o seu CSS. Se você não está usando nenhuma biblioteca tipo Sass ou Tailwind, que acaba que ajuda nessa parte da organização das classes, você tem que se preocupar isso para fazer um código bem escrito, né? E aí isso aqui é um padrão bem simples, que basicamente você vai utilizar blocos, elementos e modificadores. Então eu criei o meu bloco aqui, que seria o fac container. E aí eu vou criar elementos dentro desse bloco. E aí como é que eu faço? Eu repito o nome do bloco, e aí eu coloco aqui dois underscore, né, o underline, e aí depois eu coloco o nome do meu elemento. E aqui vai ser title. Então desse jeito fica um pouco mais organizado o nome das minhas classes. Eu vou utilizar esse padrão aqui na aplicação. E aí vou criar uma classe aqui desse jeito.
E eu vou fazer o seguinte, eu já tenho que pensar que aqui é uma... Peraí. Aqui é uma fonte diferente, né? Aqui eu estou usando a fonte Fira Sans. Então eu vou vir aqui e já vou mudar o font family e vou colocar aqui Fira Sans, sans serif também. Beleza. Qual é o tamanho da fonte aqui? Ó? Ele está usando 36 pixels, então vou colocar isso também. Font size de 36 pixels. Font weight 60. Aliás, 600. E a cor é essa cor aqui. Eu vou utilizar o text color. Opa, color só. Esse tom de cinza escuro aqui, quase preto. Beleza. E eu vou fazer também um text align center. Peraí. Text align center para centralizar. Vamos ver. Vamos ver se ele pegou aqui o estilo certinho. Aqui do lado. Aqui no meu H1. Vamos ver se ele pegou. Ó, ele não pegou o estilo. Vamos ver por quê. Ah, faltou salvar aqui, ó. Agora sim. Aí ele pegou Fira Sans, weight, size, tudo certinho. Então tá pronta essa etapa aqui do nosso título. Agora o que eu vou fazer? A próxima coisa que eu tenho que fazer aqui no meu design é implementar essa divisão aqui, né? Eu tenho um pedaço que é essa imagem e depois eu tenho esse outro pedaço aqui que são as questões. Então eu vou implementar essa estrutura aqui no meu HTML. E aí para esse caso aqui eu vou utilizar o Flex, que eu acho que é o mais simples, né? Não é esse aqui não é um design muito complexo, um layout muito complexo, então acho que eu não preciso utilizar um grid aqui, por exemplo. Então, provavelmente só com Flex já vai ser suficiente para a gente conseguir implementar esse trechinho. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou começar criando a estrutura básica aqui. Então já tenho o meu título, agora eu vou criar uma seção aqui embaixo que vai conter a imagem e as perguntas. Então vai ficar mais ou menos assim. Vou colocar isso aqui dentro de uma section. E aí eu já vou colocar a classe aqui utilizando esse padrão BEM. Vai ser o meu FAQ container. E eu vou chamar de questions. Vai ser o meu elemento, as minhas perguntas. E aí eu vou criar duas coisas aqui, olha. A imagem. E já vou criar também uma lista, que vai ser a minha lista de perguntas. Então, para isso, eu vou utilizar uma UL, que seria uma Unordered List, ou seja, uma lista não ordenada, que é exatamente a nossa lista de perguntas ali. E já vou também criar as classes para essas duas coisas. Então, eu vou criar aqui FAQ Container Image e vou criar aqui a minha FAQ Container List. Então, essa estrutura básica está criada. Agora, eu vou pegar essa imagem e já vou colocá-la aqui no projeto para a gente poder exibir ela na tela. E aí, eu vou lá no meu Figma, ou melhor, vou até fazer uma outra coisa aqui. Eu vou utilizar a extensão do Figma no VS Code. Vou abrir aqui, página FAQ. Ele vai carregar aqui para mim, direto do VS Code. Então, fica a dica aí para vocês também. Isso pode facilitar. Por quê? Porque aqui, olha, eu já consigo pegar a imagem e eu já consigo exportar essa imagem aqui nos assets. Então, basta eu clicar aqui na imagem e eu já consigo pegar. Deixa eu ver aqui onde que é. PNG. Eu vou exportar aqui. E ele já vai salvar para mim na minha pasta public/images. Já vou colocar um nome aqui que vai ser o meu FAQ. Só FAQ.png já está suficiente. E aí você pode ver que ele já salvou aqui para mim, olha. Só que ele salvou uma versão um pouco reduzida, né? A qualidade está ruim. Deixa eu ver se eu consigo exportar ele certinho. Deixa eu ver. Porque aqui ele exportou do tamanho que está aqui no design. Mas ficou um pouco pequeno na minha tela. O que eu posso fazer aqui? Ó? Eu posso aumentar a resolução. Deixa eu aumentar em 3 vezes. Vamos ver. Vou colocar FAQ. Ele vai salvar para mim. Agora ele já ficou melhor a resolução. Beleza.
Então tá aqui essa dica para vocês utilizarem a extensão do Figma dentro do VS Code, que ajuda bastante nessas coisinhas. Beleza, já baixei aqui a imagem, agora eu vou colocá-la aqui, tá na pasta images/fac.png, e eu vou colocar um alt aqui para descrever o que é a minha imagem. Que aqui no caso é uma ilustração, né? Fac Illustration. Eu posso até ser mais descritivo se eu quiser. Eu posso falar que é uma lupa que tem um balão de fala escrito FAQ. Eu posso dar bastante detalhes no meu alt, que isso aqui vai ajudar leitores de tela para pessoas que têm qualquer problema de visão, que elas consigam interpretar o que tem na sua tela. Então a gente pode fazer isso aqui, é uma boa prática. Vou colocar em português, porque o nosso site é em português. FAQ Ilustração. Uma lupa com um balão de texto contendo o texto FAQ. Já é uma descrição mais detalhada, né? Beleza, agora vamos ver como é que está aparecendo no nosso site. Ele está aparecendo aqui a imagem inteira, né? E eu não quero que ela ocupe a minha página toda. Então, eu vou colocar o tamanho certinho que tem no meu design e vou criar a seção aqui do lado. Deixa eu já colocar aqui uma pergunta só para a gente já ter alguma coisa na tela. Vamos colocar aqui, ó. Pergunta vai ser o seguinte. A pergunta está aqui. Como faço para redefinir a minha senha? E aqui vai ter a resposta, que vai ser... Ó, o próprio ChatGPT aqui já me sugeriu alguma coisa. Não sei se vai ser essa estrutura que eu vou usar não, mas vamos só deixar aqui para não ficar nada em branco lá. Beleza? Aqui. Agora deixa eu fazer o seguinte, nessa parte que a gente vai mexer bastante com a tela, eu vou dividir aqui, vou colocar metade o browser e metade o meu VS Code. Tá aqui a minha imagem e a lista, né? Só que tá tudo esquisito aqui. Então vamos lá, o que eu vou fazer? Primeiro, vamos arrumar o tamanho da imagem. Se eu olhar aqui no Figma, tá vendo que ela tá com 242 pixels, né? Dá pra gente arredondar aqui, não precisa deixar esse número... provavelmente isso aqui foi algum errinho na hora de fazer o design que ficou com esse número tão quebrado. A não ser que seja uma coisa bem específica, normalmente esses detalhes você pode arredondar, né? É sempre bom ver com a pessoa designer que está mexendo no projeto, mas no geral você pode arredondar algumas coisas, assim não vai quebrar o seu layout nem nada, né? Então é isso que eu vou fazer aqui. Eu vou vir aqui na minha imagem e eu vou já colocar aqui, eu tenho que criar a classe para ela aqui, fac container image, e eu vou colocar aqui o tamanho, que vai ser 242 pixels e a altura 242 pixels. Beleza. Tá aqui. Agora, vamos ver como é que tá lá. Vou fechar algumas abas aqui. Beleza, já tá com a imagem mais bonitinha aqui. Agora vamos deixar uma coisa do lado da outra, né? Aqui a gente está com essa imagem e essa UL, mas está ficando um em cima do outro. E aí, para a gente fazer isso daqui, eu vou utilizar o Flex. Então, eu tenho aqui essa classe, que são as minhas questions. Eu vou criar aqui para cima. E eu vou colocar aqui, olha, o display Flex. E eu vou já colocar também uma propriedade que é o meu gap. Se a gente olhar aqui, olha, entre as duas coisas aqui, tem um gap de 52 pixels, tá vendo? Eu já vou colocar isso aqui também. Vou colocar aqui o gap de 52 pixels. Beleza. Agora também tem uma distância entre isso daqui, né? Entre o título e as outras partes. Então vamos arrumar isso daqui também. Entre o título e isso daqui, tá com uma distância de, vamos ver, dentro desse container, 40 pixels. Então o que eu posso fazer aqui? Eu posso colocar aqui, olha, um margem top de 40 pixels. Beleza. Já está separadinho aqui. Agora, vamos começar a fazer a nossa lista de perguntas aqui, porque a imagem já está bonitinha.
eu tenho a lista aqui. Vamos começar a colocar essas perguntas e começar a estilizar aqui para ficar já mais legal. A primeira coisa aqui, vocês vão ver que tem esse pontinho, né? Que isso aqui é um padrão que tem do HTML. Toda vez que você coloca uma UL, ele vai criar cada elemento da lista como pontinhos aqui. Então, deixa eu mostrar aqui na prática. Se eu duplicar isso daqui, ele vai aparecer aqui vários pontinhos, um para cada item da sua lista. E você pode tirar esse pontinho aqui com o CSS. É bem simples. Então, aqui, olha, eu vou criar o meu FAQ container list. E aqui eu vou colocar isso aqui, olha, list style none. Então aqui eu estou falando que a minha lista não vai ter nenhum estilo. Beleza. Então agora eu removi esses pontinhos e agora o que eu vou fazer é começar a estilizar isso daqui. Então se eu olhar aqui no meu Figma, vocês vão ver que como é que tá aqui esse estilo, né? Ele tá um retângulo da mesma cor do background, então é como se ele fosse transparente, mas ele tem aqui uma bordinha na esquerda e ele tem uma bordinha aqui embaixo, tá? Então a gente vai implementar esse detalhe aqui. E também tem uma distância aqui entre cada pergunta, que é 15 pixels. Então a gente vai colocar isso daqui também. Então vamos lá. O que eu posso fazer? Uma coisa para eu colocar essa distância aqui de forma fácil, eu posso utilizar o Flex também. Vamos aproveitar que a gente está usando o Flex nas outras partes da aplicação e vamos colocar aqui. Só que aí aqui eu preciso colocar ele como coluna, né? Ou seja, um elemento em cima do outro. O padrão do Flex é row, que é um do lado do outro. Aqui eu vou passar para coluna, que vai ficar um em cima do outro. E aí eu posso colocar aqui um gap de 15 pixels. Ele já está agora com esse gapzinho aqui. Agora, o que eu posso fazer? Eu vou implementar também a minha separação entre a pergunta e a resposta. Eu tinha feito aqui uma estrutura só para testar, mas não está muito bom isso daqui, né? Deixa eu apagar aqui as perguntas. O que eu vou fazer? Eu vou colocar a pergunta dentro de um H3. Pode ser até um H2 também, mas nesse caso, como não tem tanto destaque assim, eu vou preferir utilizar o H3. Mas isso é só uma questão de semântica, não impacta tanto. Poderia ser um H2 ou até um H4, dependendo. Eu vou optar pelo H3. E aqui a minha resposta ela vai ficar dentro de um parágrafo. Então aqui ele já até aplicou um estilo aqui, na pergunta e na resposta. Beleza. Agora, vamos aproveitar e vamos já criar as classes para isso daqui. Esse meu LI, eu vou chamar ele de question card, que ele é como se fosse um cartãozinho ali de cada pergunta e resposta, né? Então eu vou colocar esse título aqui, ó, essa classe aqui, FAQ container question card. Tá aqui. E aqui eu vou colocar no meu título, vai ser o seguinte, vai ser FAQ container e ele vai se chamar question. Então aqui é a minha pergunta. E aqui vai ser a minha resposta. Vai ser FAQ container. E aqui vai ser o meu answer. Então tá aqui. O meu card, a minha pergunta e a minha resposta. Agora vamos implementar aquela bordinha que a gente tem lá no Figma. E para isso a gente pode utilizar essa feature aqui do meu Figma, que ele já vai me falar aqui como é que eu faço essa borda. No caso, a gente está usando um Block Shadow aqui, não é nenhuma borda, né? Isso aqui é uma estratégia que você pode fazer para criar bordas também. Ao invés do border, você pode criar ela como uma sombra, né? Que é o caso aqui. Então, se eu copiar isso e já colocar no meu CSS aqui, vou colocar FAQ container question card. Vou colocar esse box shadow aqui. Aí, ó, ele já até apareceu aqui. Só que eu tenho que colocar outras coisas também, né? Vamos lá. Esse padding eu tenho que colocar, tá vendo? Ele tem um padding de 19 e 20. Eu vou colocar tudo como 20. Vamos testar se ele vai ficar certinho. Padding 20 pixels.
Aí, ficou legal. Vou alterar um pouquinho aqui do que está no design. Se fosse num projeto real, provavelmente eu conversaria com a pessoa designer para saber se tem problema fazer isso daqui. Mas nesse caso eu sei que não vai afetar em nada. E vou colocar também a minha border radius aqui para arredondar a bordinha. Beleza. Tá aqui já, então, a minha perguntinha. Vamos ver como é que tá o texto aqui, né? Esse texto aqui, ele tá com a font size de 20 pixels e o font weight de 700. Então vamos arrumar isso aqui também. Aqui, olha, é nessa classe aqui, né? Fac container question, que é a pergunta. Aqui eu vou colocar o font size de 20 pixels, que é o que está ali, e vou colocar o meu font weight de 700. Beleza. E como a fonte padrão já é lato, ele vai pegar a fonte certinho, não preciso trocar aqui. Beleza. Agora vamos dar esse espaçamento correto aqui, que é de 17 pixels. Eu posso colocar aqui um margem bottom, por exemplo, de 17 pixels. Beleza. Agora tem um último detalhe que eu estava até esquecendo aqui, que é esse íconezinho, né? A gente tem que colocar aqui a minha setinha. Então, além da pergunta, tem a setinha que fica aqui do lado. Depois a gente tem que fazer essa animação dela para ela virar quando a pergunta for expandida. Então, vamos pegar aqui e vamos baixar. Deixa eu voltar lá no Figma, no VS Code. Aqui eu vou pegar, vou clicar, vou ver os assets, tá aqui e já vou salvar no projeto. Vou colocar aqui arrow, a setinha, arrow.svg. Agora, já está aqui o meu vetor, eu vou colocar ele aqui dentro. Então aqui eu tenho um H3, ele vai ter esse texto, mas ele vai ter também a setinha. Então eu vou colocar tudo aqui dentro. Então aqui, olha, deixa eu aumentar um pouquinho aqui para a gente poder fazer isso com mais visibilidade. Aqui dentro eu vou separar, primeiro, vou colocar dentro de um span o meu texto. E depois eu vou colocar uma imagem que vai ser a imagem contendo a minha arrow, que é a seta para baixo. Beleza. Vamos ver se ele apareceu certinho lá. Apareceu, só que ele está aqui um do lado do outro, né? E eu quero que ele fique no final da pergunta, na verdade. Então aqui eu posso utilizar a mesma estratégia do display flex. Então nessa aqui, ó, no question, eu vou colocar aqui display flex. E agora eu vou colocar o meu justify content space between, para ele colocar um em uma ponta e outro na outra. Dessa forma aqui, olha, deixa eu salvar aqui. Agora ele foi para o final e esse aqui no começo. E aí eu posso aproveitar e colocar o align item center, para ele ficar certinho alinhado aqui no meio da linha. Beleza? Vamos ver. Agora sim. Está bem alinhado. Agora a gente tem a nossa pergunta bonitinha. Vamos duplicar ela aqui para a gente ver como que ela vai aparecer. Vou colocar 3 aqui. Aí, ó, ficou certinho. Vamos ver se está faltando alguma coisa. Tem esse detalhe aqui, né? A imagem ela tá um pouco para baixo aqui, olha. Ela tem 40 pixels então, de margem. Então, vou colocar aqui também, no meu estilo, vou colocar aqui na imagem, margem top. Opa. Aí. Margem top de 40 pixels. Vamos ver. Aí, tá certo. Agora ele foi um pouquinho mais para baixo. E é assim que está no design. Legal. Agora, o que a gente tem que fazer? Falta ainda a gente fazer a funcionalidade aqui de expandir esse elemento. E falta a gente também fazer a funcionalidade de exibir cada uma das perguntas certinhas, né? Que seria colocar as perguntas certas. E aí aqui vai entrar um detalhe legal. Nessa parte eu quero aproveitar para mostrar para vocês essa tag que é o template do HTML.
Essa tag vai permitir você reutilizar elementos dentro do HTML, parecido com a lógica do React, para quem já conhece, de componentizar. É como se a gente estivesse criando um componente, só que com HTML puro. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou criar um componente que vai ser esse meu cardzinho que está aqui, que é o cardzinho da pergunta. E eu vou, para cada pergunta, reutilizar esse mesmo template. Então eu vou, ao invés de aqui no meu código, eu ficar fazendo isso aqui, ó, copiando e colando vários itens, eu vou simplesmente reutilizar o template que eu já criei. E aí isso vai facilitar bastante e vai economizar algumas linhas de código para a gente. Então vamos fazer isso daqui. O que eu quero fazer? Eu quero extrair isso daqui em um template. Então eu venho aqui no meu HTML e aqui no final do meu body, pode ser antes do script aqui, não tem problema, eu vou criar aqui um template. É essa tag aqui. E normalmente a gente coloca um ID para o template. Eu vou colocar question card. Vai ser o meu ID do template. Esse ID serve para a gente poder depois pegar ele aqui. Quando a gente for no JavaScript acessar, a gente conseguir acessar por esse ID. E eu vou copiar tudo isso daqui, ó, o meu LI inteiro, e vou passar aqui para dentro do meu template. Só que o meu template eu vou reutilizar, certo? Então não vai ser sempre a mesma pergunta. Então eu vou deixar isso daqui vazio. E eu vou deixar isso daqui vazio. Aqui eu vou colocar uma classe aqui para eu conseguir editar depois. Então o que vai acontecer? No meu JavaScript, eu vou pegar esse template e vou colocar ele na tela. Eu vou inserir ele com as perguntas. Então como é que vai ficar? Eu vou aqui agora usar o meu arquivo JavaScript. Então já tenho aqui o meu main.js. E eu vou fazer o seguinte. Primeiro, eu vou colocar isso dentro de um onload. Meu window.onload. Isso é uma boa prática para a gente garantir que está tudo carregado antes da gente começar a mexer com o DOM, certo? Então eu vou colocar aqui, olha. Vou criar essa função. Só que antes disso, eu vou declarar aqui a minha lista de perguntas, ou facts. Que vai ser a seguinte lista. Eu vou colocar para cada pergunta, eu vou criar esse array aqui. Essa é a estratégia que eu estou usando para salvar as minhas perguntas e respostas, tá? Em uma aplicação real, isso pode vir do banco de dados, isso pode vir, não sei, de algum outro lugar, de uma aplicação externa. Normalmente não vai ficar hard-coded na sua aplicação. Ou pode ficar se for um projeto pequeno também, não tem problema. Mas aqui para simular isso, eu vou colocar tudo dentro de um array, certo? Então eu vou colocar aqui, vai ser um objeto que vai ter uma pergunta e uma resposta, tá? E aqui eu vou usar o poder do ChatGPT para me ajudar aqui, olha. Eu vou pegar as perguntas, vou botar aqui, copiar, colar, e eu vou deixar ele gerar a resposta aqui para mim, ó. Beleza. E aqui eu vou criar question. Beleza. Com minhas perguntas criadas aqui, o que eu vou fazer? Na hora que carregar o meu DOM, eu vou inserir, para cada pergunta dessa, eu vou inserir um elemento desse daqui. Então é como se a gente estivesse fazendo um map lá no React, né? Para quem já está acostumado com aquela sintaxe do React. Então como é que vai ser? Primeiro eu vou pegar o elemento onde eu vou inserir as perguntas. E no caso aqui, vai ser o meu container list, certo? Eu vou pegar ele aqui, olha. Vou fazer o meu fac container list e ele vai ser um document.querySelector ou pode ser também o getElement by ID. Aliás, by class. Como é class name, vamos fazer um querySelector. querySelector e aqui vai ser o meu fac container list. Beleza. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou percorrer esse array aqui. Posso fazer isso com map, posso fazer isso com for. Aqui eu vou utilizar um for each, porque eu não vou fazer nada com o retorno desse for each, né? Como eu não vou precisar do array retornado, então não preciso fazer um map. Eu posso fazer simplesmente um for each. Para cada pergunta, agora o que eu vou fazer? Eu vou criar a minha resposta com base nisso daqui,
pegando o template lá do nosso HTML. Então aqui, olha, já vou pegar o template, que vai ser o meu question card template. Eu vou pegar ele aqui então, document.querySelector, e aqui no caso eu vou passar o ID, que é, qual que é mesmo? Question card. Beleza. Peguei ele aqui. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar aquele template e eu tenho que preencher ele. Então, o que eu faço? Eu vou usar essa função aqui, que é a função import node. Então, eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou criar uma nova FAQ item. Então, eu vou criar um novo item no meu FAQ. E aí, eu vou vir aqui e vou fazer o seguinte, eu vou pegar document.importNode e eu vou passar aqui o meu question card template content true. Isso aqui é como se eu estivesse instanciando um elemento do meu template. É como se eu pegasse o template e estou criando ele de verdade. Eu estou fazendo isso daqui. E aí agora eu posso utilizar esse elemento que foi criado aqui. E aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar ele. É como se agora esse cara aqui, olha, ele fosse uma cópia disso daqui. Então agora eu posso editar o que está aqui dentro. Então eu vou pegar aqui e vou colocar o texto aqui dentro, pelo JavaScript. E aí eu faço o quê? Faço um query selector, e aí eu vou pegar aqui o meu question card, na verdade não é question card, é isso daqui, ó. FAQ container question card text. Isso aqui estava errado, ó. Ele estava duplicado a classe. Então eu vou pegar aquele cara ali e vou colocar o conteúdo dele sendo isso daqui, ó, question. Beleza? Então, o que eu fiz? Peguei o elemento e estou alterando o conteúdo de texto dele com a minha pergunta. Agora eu vou fazer a mesma coisa para a resposta. Query selector, e aí vou pegar aqui o answer, que é isso daqui, ó, answer. Ele não tem o text aqui. E vou colocar aqui fac.answer. Beleza? Então, alterei os dois valores. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar esse cara e colocar ele aqui dentro do meu L. Então, aqui eu faço o quê? Eu já tenho aqui o meu FAQ container list. Eu faço FAQ container list .append child novo FAQ item. Eu vou pegar o meu elemento que eu acabei de criar e vou colocar ele nessa lista. Eu estou fazendo isso para cada pergunta. Vamos ver se isso aqui vai dar certo. Ou se vai ter algum errinho. Ó, já deu um errinho aqui. Vamos por partes. Vamos ver o que está acontecendo. Ó, não apareceu, não achou isso daqui, ó, content. Vamos ver. Esse cara aqui não deu certo. Vamos ver. Template. Ah, tá. É porque eu tenho que passar como ID, né? Faltou passar aqui, olha. Essa hashtagzinha para falar que eu tô pegando pelo ID. Vamos ver. Aí, já apareceu. Então, olha que interessante. Vamos recapitular aqui rapidinho, porque a gente fez uma coisa mais complexa aqui. Ao invés de colocar lá no meu HTML tudo aqui direto, ó, vários LI, depois duplicar isso daqui, olha, ia ficar muito código no meu HTML. O que eu fiz? Eu estou renderizando a minha lista de forma dinâmica agora. Então eu pego aqui no meu JavaScript, eu crio a minha lista e essa lista aqui eu coloquei direto no arquivo, mas isso aqui poderia vir de uma API, poderia vir de um arquivo separado também, poderia vir de outros lugares. Então eu estou separando a informação da minha estrutura da minha página, o que é uma boa prática nesse caso aqui. E aí, com base nessa lista, eu vou percorrer cada elemento da lista e vou criar para esse elemento um item lá no meu DOM. Então, eu estou criando de forma dinâmica essa lista. Se eu abrir o HTML, não tem nada dentro da UL. Mas quando o JavaScript roda, ele vai preencher essa UL com base nesse template aqui. Bem legal, né? E o que isso implica? Isso implica que se eu aumentar os elementos da minha lista aqui, eu não preciso alterar o meu HTML. Eu posso sair aqui clonando esses elementos. Opa, ficou errado aqui. Uma vírgula a mais. Eu posso sair fazendo isso e ele vai o quê? Vai só
aumentar aqui a quantidade direto no meu site, sem eu ter que mexer no HTML. Então isso aqui é bem interessante para a gente. Deixa eu voltar aqui do jeito que estava. Vamos ver, tudo certo? Beleza. Então a gente já está quase pronto aqui, né? O que está faltando? A gente precisa agora fazer a funcionalidade de fazer o collapse aqui, certo? Então a gente tem que mexer nessa parte aqui. Então bora lá. Agora que a gente já tem a estrutura da página toda criada, eu vou pensar como é que eu vou implementar isso daqui. Eu preciso fazer o quê? Eu preciso tirar isso daqui quando clicar no botão e depois exibir de novo, quando clicar de novo. Então, como que a gente pode fazer isso? Uma estratégia é fazer o seguinte. Aqui, olha, eu tenho a minha resposta aqui. Eu posso colocar ela como um display none, certo? Então, vou colocar aqui, display none. Vai sumir tudo. E aí, quando eu clicar, eu posso setar o display block. Essa é uma estratégia. Vamos tentar ver se a gente consegue implementar isso daqui? Então, qual vai ser a ideia? Eu vou começar, as perguntas começam fechadas, certo? Então, eu vou começar com o display none. E quando eu clicar, eu vou setar o display como block. E aí, como é que eu posso fazer isso? Eu posso fazer o seguinte. Eu vou precisar colocar aqui uma função de clique, né? Um evento de clique no meu LI. Quando clicar aqui, eu tenho que fazer alguma coisa para poder alterar essa classe, né? Esse CSS. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, onde eu estou criando o meu LI, que é no meu arquivo main, eu tenho aqui também a possibilidade de colocar aqui nele, no new fac item, eu colocar um event listener. Que é o seguinte, aliás, no new fac item não. Eu tenho que pegar especificamente esse cara aqui, ó. Então eu vou pegar aqui, olha, o meu query selector e eu vou pegar o, deixa eu fechar aqui, meu fac container question. É exatamente esse aqui, ó, question card. Question card. E eu vou colocar aqui o evento de clique. E agora, o que eu tenho que pensar? Eu tenho que fazer uma função que vai rodar quando clicar. Vamos separar essa função aqui. Eu vou chamar ela de toggle answer. E eu vou criar essa função separada aqui, toggle answer. Essa função, ela recebe o evento, certo? Porque como é um clique, esse clique aqui vai passar o objeto do evento aqui. E aí eu posso pegar aqui o meu event target. Isso aqui mesmo, ó. Ele sugeriu, ó, event.currentTarget. Esse current target, ele representa o que foi clicado. Então, no caso aqui, ele representa o LI. A gente pode até fazer o teste aqui, ó. Vamos fazer um console log dele. Console log. E eu vou passar o question card. Vamos ver se ele está funcionando. Ó, quando eu estou clicando, ele está aparecendo aqui do lado. Ele aparece sempre esse cara aqui. Agora, o que eu quero fazer? Eu quero pegar esse cara, pegar esse parágrafo e tirar o display none dele. Como eu posso fazer isso? Eu posso alterar direto o CSS, ou então eu posso colocar uma outra classe aqui, uma classe open. Então é como se eu fizesse isso aqui, ó. Eu alterasse esse parágrafo colocando uma classe open. E essa classe open vai mostrar o texto. Como que eu faço isso? Eu posso vir aqui. Então, beleza, eu peguei o LI, agora eu vou pegar a resposta, que é o filho desse LI. E eu vou fazer isso com esse query selector aqui, ó. Pack container answer. Certo? Então, eu vou pegar aqui, deixa eu ver se ele está certinho. Vamos exibir essa resposta. Beleza, tá aqui. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar aqui dentro a classe open. Então, answer.classList. Opa. Eu vou fazer o seguinte, ó. Answer.
class list.add open. Então, eu estou pegando aquele elemento e colocando a classe open. E vamos agora exibir ele para ver se ele está aparecendo com a classe certinha. Vou colocar aqui um log. Answer. Agora ele colocou a classe open. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou criar essa classe agora da seguinte forma. Quando o meu elemento for o container answer e ele tiver a classe open também, ele vai ser display block. Então vamos ver. Quando eu cliquei, apareceu. Quando eu cliquei, apareceu. Olha a magia acontecendo. Só que agora eu tenho que fazer o contrário também. Se eu clicar de novo, ele tem que sumir. Então, como é que eu faço isso? Aqui na minha função, eu vou fazer uma verificação. Eu vou fazer o seguinte. Se a minha pergunta ela já contém nas classes dela a classe open, ela vai remover. Agora, se ela não contém, ela vai adicionar. Certo? Vamos ver. Aí, tá funcionando. Só que tem uma coisa que tá feia aqui, né? Que ele tá fechando, né? Eu vou aumentar isso daqui, ó. Vamos resolver esse probleminha. Lá no meu texto, que tá aqui, question, essa classe aqui eu vou colocar um tamanho de 100%, por padrão. Ver se ele resolve o problema. Não resolveu não, peraí. Aliás, é no question card, né? É aqui que eu tenho que pôr. Vamos ver. Widget 100%. Opa, então não é aqui? Ah, não é aqui, ó. É aqui. A minha UL, ela tem que ocupar 100%. Então, eu tenho que ir subindo esse widget 100% aqui, ó. Pra cá. Agora sim. Beleza, ó. Já tá funcionando, né? Vamos colocar aquele detalhezinho aqui, né? Esses aqui são os detalhes que fazem diferença. Cursor pointer. Para ele aparecer o mouse certinho quando a gente passar aqui em cima. Beleza. Agora, qual que é o detalhe que está faltando? A gente fazer a rotação disso daqui, né? Quando eu clicar, ele tem que ficar para cima. Vamos arrumar isso daqui, então. Na minha função, onde eu estou colocando a classe Open, eu posso também colocar essa classe Open no meu ícone. Vou fazer a mesma estratégia. Então, eu tenho aqui o Answer, eu vou ter também o meu ícone. Quer ver? Ó? Const icon. Eu vou pegar aqui o question card. Query selector, pack container icon. Vamos ver se é isso aqui mesmo, conferir. Pack container icon. Tá sem a classe. Então eu vou colocar essa classe aqui agora. Beleza, peguei a imagem e vou fazer a mesma coisa aqui com ela. Aqui, ó, icon. Então eu vou, quando clicar, vou colocar a classe open aqui. E agora eu faço com o CSS. A mesma ideia. Vou fazer aqui, olha, o fac container icon. Quando ele estiver aberto, o que vai acontecer? Eu vou fazer um rotate. Transforme, rotate. Oh, meu Deus, espera aí. Transforme, rotate 180 graus. Isso aqui. Vamos ver. Olha lá. Como é simples. Qual que é a ideia aqui, então? Quando eu clico, eu faço um transforme, né? Isso aqui é tudo com CSS. Deixa eu mostrar para vocês a classe, para vocês repararem. Quando está fechado, aqui não aparece nada. Quando eu clicar, ele vai adicionar aqui, olha, o open aqui e vai adicionar o open aqui também. E esse open é quem vai falar como é que tem que aparecer o elemento quando ele estiver aberto. E a gente ainda pode fazer aqui uma gracinha aqui, né, e colocar o quê? Uma animação bem simples aqui no meu container icon.
eu posso fazer esse transition. Olha só, o ChatGPT aqui, o Copilot, ele já me dá, olha lá, até sugere qual animação que eu posso usar. Vamos testar a que ele sugeriu aqui. Aí, ó, ficou bonitinho, ó. Ficou um pouco lenta, né? Vamos deixar mais rápido aqui, ó, 0.1. Talvez 0.15, vamos ver. Ah, gostei assim, ó. Aí, como é que ficou legal. Então, com isso, a gente terminou essa etapa aqui da aplicação, que é a funcionalidade principal. Tem uma coisa nesse design que me incomoda um pouquinho, que é esse layout shift que a gente fala, né? Que ele está aumentando esse card aqui todo por conta do tamanho das perguntas quando ela expande. Aí fica essa coisa um pouco estranha aqui, que fica movendo o container, né? A gente pode pensar, isso é uma outra coisa que provavelmente eu conversaria com a pessoa designer do projeto. Mas o que a gente pode pensar aqui nesse caso é o seguinte, para simplificar, eu posso colocar aqui um tamanho mínimo do meu container, considerando como se ele tivesse aberto todo, que é esse daqui, ó, 580 pixels, tá vendo que ele aparece aqui, olha? 530 mais 50, 580, né? Então o que eu vou fazer aqui, olha, no meu FAQ container, aqui em cima, eu vou colocar aqui um tamanho mínimo de 580 pixels. Porque aí, até quando as perguntas estiverem fechadas, ele vai continuar mantendo esse tamanho aqui. Então ele para de fazer esse layout shift, tá vendo? Mas provavelmente isso é uma coisa a se conversar com o designer para saber se tem problema ficar assim ou não. Tá bom? Agora, para a gente fechar, vamos fazer o nosso mobile aqui, certo? O nosso mobile, a gente vai ter que fazer um breakpoint para ele. Quando tiver no mobile, ele vai alterar um pouquinho aqui o layout. Então vamos ver como é que a gente pode implementar isso daqui. Eu tenho que fazer o meu breakpoint para começar. Olha qual que é o tamanho dessa tela aqui, olha. Vamos ver, mobile. Onde que eu consigo ver isso daqui no Figma? Para saber o tamanho da tela. É esse daqui, né? 610. É isso? 610 mais 20. Não, 610 é a altura. Ah, aqui, ó. Aqui tá falando 393. Então, 393 é o tamanho mobile que está aqui. Eu vou utilizar esse breakpoint aqui. Se fosse um projeto real, provavelmente eu pesquisaria melhor quais breakpoints utilizar. Mas a gente está fazendo um projeto simplificado aqui, só tem 2 layouts, não tem um tablet, por exemplo. Num projeto vida real, eu recomendo bastante vocês utilizarem o padrão do Tailwind. Tailwind Breakpoints. Vocês vão ver que ele já tem por padrão 5 breakpoints, que são esses daqui, olha. E esses daqui, deixa eu pegar, acho que não é aqui não, peraí. Aqui. Isso, olha. Esse padrão aqui, ele vai cobrir a maioria dos dispositivos que a gente tem hoje em dia no mercado. Então é uma boa prática utilizar esses tamanhos aqui de breakpoint. Então se você estiver fazendo um projeto maior, né, um projeto que vai para produção, recomendo dar uma olhada aqui. Se você não tiver nada pré-definido pelo designer ou pela empresa que você está trabalhando, você pode utilizar por padrão o do Tailwind, tá bom? Então, no caso aqui, eu vou utilizar um próprio que eu vou criar, que vai ser esse 393. A gente pode até arredondar para 400 aqui. Então, vamos lá para o nosso CSS. Eu vou criar o meu breakpoint com a Media Query. E eu sempre esqueço como é que é a sintaxe aqui. Então, já vou dar um Google aqui. Vamos lá. CSS Media Queries. Como a gente usa pouco isso na prática, né? Porque a gente reutiliza muito, eu sempre esqueço como é que é esse design aqui. Essa sintaxe. Isso daqui que eu quero é o seguinte. Quando a minha tela for maior que 400, menor que 400, eu vou colocar isso daqui. Vamos testar para ver se está certo. Para testar, o que eu posso fazer? Eu posso colocar aqui, olha, um FAQ container. E eu posso colocar um background color. Opa. Red. Só para ver se ele vai pegar certinho. Então tá aqui
a minha tela. Se eu for diminuindo, vamos ver. Diminuiu depois do 400. Aí, pegou. Tá vendo? Olha, quando passou do 400, ele pegou aqui. Então, mas vamos fazer um pouquinho maior o nosso breakpoint. Até aqui ele tá ok, ó. Vamos fazer o seguinte. 650. Passou de 650, a gente coloca o layout mobile. Beleza? Então vamos lá. Vamos ver. Aí, ó. Passou de 650, trocou. Então, beleza. O que eu vou precisar mudar aqui nesse layout? Primeiro, eu tenho que passar essa imagem para cima das perguntas. Então, para fazer isso, eu posso trocar o display. Aqui eu tenho o display que está aqui no meu pack container. Não, aqui ó, no meu questions. Nesse cara aqui, se a gente olhar lá no nosso CSS, ele está com display flex. E por padrão, o flex direction é row. Só que quando ele for mobile, ele vai mudar para column. Deixa eu ver se... Isso. Beleza. Aí, beleza, tá legal. Agora, a outra coisa que a gente tem que fazer aqui, vamos ver a distância entre eles. 20. Vou colocar aqui, ó, o gap de 20 pixels. E agora a próxima coisa é centralizar essa imagem. Vamos ver como é que ela tá aqui. Essa imagem... Vamos ver... Aqui também eu posso colocar o Align Items Center. Para ele centralizar a imagem. Beleza, ó, centralizou. Beleza. Agora o que é que falta? Só um detalhezinho aqui, ó. Diminuir esse tamanho aqui da imagem, né? Ficou muito grande o espaçamento aqui, porque ele juntou duas margens. Ele juntou a margem da imagem e essa outra daqui. Eu posso tirar essa daqui, olha. Posso colocar aqui o margem top 0. Beleza, agora vamos ver a distância 20, que é exatamente o que está ali, certo? Ou ali é 40 que está. Ele está com 40. Então tem que diminuir também essa margenzinha aqui, ó. Então vou colocar aqui o meu FAQ Container Image e vou colocar aqui 20 pixels. Opa, ficou errado. 20 pixels. Agora sim, tá certinho. Agora vamos ver o que mais que falta. Colocar esse espacinho em volta, né? Ele não tá dando esse espaço aqui em volta. E é no meu pack container. É colocar aqui uma margem de, vamos ver. Essa margem aqui, ela tá com que tamanho? 35 e 20. Então vamos lá. Vou uma margem de 35 pixels na lateral e 20 em cima. Aí, beleza. Tá pronto. Certo? Vamos ver. Certíssimo. Então agora a gente conseguiu implementar também o nosso layout mobile. Pessoal, então era isso que a gente queria produzir aqui hoje. A gente conseguiu o nosso resultado. Agora vamos finalizar só fazendo o deploy disso daqui e colocando lá no Codante para aparecer na galeria de submissões, beleza? Espero que vocês tenham gostado, mas não vai embora ainda, vamos lá para a gente fazer o deploy. Eu gosto de fazer o deploy na Vercel.
Então, a Vercel ela já conecta muito bem com o próprio GitHub, né? Então, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um commit aqui para começar. Então, aqui está o git status. Vou adicionar tudo. Vou fazer um commit que vai ser o quê? Implement pack page. Vou fazer um push. Como isso daqui eu já fiz o clone do repositório, então ele vai para aquele repositório, certo? Vamos abrir lá no GitHub. Tá aqui o meu código. Agora eu vou abrir a Vercel. E já estou com a minha conta aqui. Eu vou adicionar um novo projeto. E eu já vou pegar daqui, olha. Do repositório. Ele já achou meu repositório aqui. Eu vou fazer a configuração. Ele já entendeu que ele veio do Vite. Então ele já está bonitinho aqui. O nome do projeto eu vou deixar. Vou deixar esse daqui mesmo, que é o padrão. Não tenho nenhuma biblioteca ou nenhuma variável de ambiente. Basicamente é clicar deploy e aguardar. Vamos ver se vai dar certo. Deu certo. Vamos ver como é que tá. Tá aqui, olha. Já tem o meu link bonitinho. Opa. Deixa eu abrir de novo. Feito o deploy, já posso colocar isso aqui no meu portfólio se eu quiser. E o que eu vou fazer para finalizar é vir aqui no Codante e eu vou vir aqui em submeter a minha resolução. E aí eu vou colocar esse link aqui, que é o link do deploy. Vou enviar. Vai demorar só um pouquinho porque vai fazer uma screenshot, né, da aplicação. E aí, quando estiver pronto, vai aparecer aqui agora na lista de submissões. E aí, não deixe de dar aquele like maroto aqui. Depois vocês podem ver também o que as outras pessoas implementaram. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de tentar fazer esse projeto também, praticar, colocar a mão na massa. E dá uma olhada aqui no Codante. No Codante a gente tem vários mini projetos para vocês praticarem. Toda semana a gente vai lançar uma resolução nova. E a gente também tem a seção de workshops, que a gente está colocando aí vários conteúdos para elevar mesmo o seu nível de front-end. A gente está aqui com vários conteúdos muito bons. Alguns são gratuitos e outros você tem acesso se você se tornar um membro Pro. E aí já deixo o convite aqui para quem tiver interesse para se tornar um membro Pro e apoiar o nosso projeto e ter acesso completo a todos os nossos workshops e a todas as resoluções de mini projetos. A gente sempre vai ter muito conteúdo gratuito, sempre vai colocar coisa no YouTube, mas a gente também tem conteúdos para quem quiser ir além e quem quiser apoiar o projeto também, considerar se tornar um membro Pro aí do Codante. Beleza? Então é isso, pessoal. Até a próxima. Valeu!